Renato Janine Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, a USP, no qual se doutorou após defender mestrado na Sorbonne, em Paris. Foi diretor de avaliação do CAPES em Brasília. Seus principais interesses são a construção da democracia, direitos humanos, a filosofia política clássica e também jornalismo e imprensa. É um convidado frequente, graças a Deus, aqui no nosso programa e realmente tem dado grandes contribuições ao longo da nossa existência. Renato, eu queria que você fizesse uma reflexão justamente sobre isso, quer dizer, você tira dois profissionais da sua rotina num determinado ponto do mundo, manda para outro, eles vêm carregados de eletricidade para realmente fazer essa transposição do que eles estão vendo para uma outra realidade e se desgastam e logo depois acabou, volta e acabou essa história. Como é que você vê essa missão do jornalista, né? Essa tarefa de transpor de uma realidade para outra e logo depois desligar os seus nervos, desligar o seu estresse, desligar tudo que você viveu? Esse é um caso quase excepcional, né? Porque você tem muitos jornalistas que cobrem um assunto constante, cobre política, cobre Brasília, cobre economia. E, de repente, quando nós estamos falando de tragédias, é uma situação tão excepcional que arranca a pessoa da rotina, que é muito difícil você ter um profissional preparado para isso. Quer dizer, você, graças a Deus, talvez não tenha um especialista em tragédias, em catástrofes, do que sejam. Como nós tivemos muitas nos últimos meses, assim como vimos no começo do programa, estamos muito impactados por isso. Agora, é uma coisa de exceção mesmo. A pessoa sai do momento, vai para lá e para a pessoa deve ser uma experiência difícil e, ao mesmo tempo, a cobertura sempre se ressente disso. Porque você precisa entender o que está acontecendo. Quer dizer, são placas tectônicas que se descolam, que se afastam, mas o que mais? Quer dizer, um país que é um país praticamente destruído, o Haiti, que então um terremoto mais fraco que o do Chile mata 400 vezes mais gente. Então, como entender tudo isso? Como fazer para prevenir outros dramas humanos? O que a gente pode fazer? Isso também é uma coisa que é difícil quando você tem uma cobertura, de certa forma, de exceção. Eu acho que é uma exceção na vida das pessoas que ficam chocadas, que voltam com uma experiência humana talvez forte, que cada um vai digerir de um jeito, mas para o leitor, para o espectador, também é muito importante saber o que ele aprende com isso, o que isso muda na percepção do mundo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa discute a cobertura das grandes calamidades naturais pela mídia brasileira. Luciana, na reportagem que nós apresentamos no início dessa edição, a Lilian Telles, da TV Globo, deu um depoimento muito interessante, né? Que, digamos, a relação do jornalista com aquele que está sendo fotografado, está sendo entrevistado, aqueles que estão sofrendo a tragédia, não é? E ela diz que há um momento em que, digamos, no caso do Haiti, não é, que os haitianos começaram a sentir que o jornalista significava ajuda. Quanto mais eles falassem, mais ajuda poderia vir. Quer dizer, estabeleceu-se um elo, quer dizer, o jornalista foi efetivamente o mensageiro, aquele que ouve o apelo, o grito de socorro, leva esse socorro para o mundo e depois isso se materializa através da ajuda. Você sentiu essa mesma sensação? Diniz, a Lília tem toda a razão. Inclusive, nós presenciamos juntas uma ação que salvou 2 vidas e que teve início, inclusive, na ação de um jornalista, né? O nosso colega Fábio Panúzio. Nós saímos juntos lá em Porto Príncipe procurando um supermercado.
É um caso que eu vou contar e que vai ilustrar exatamente o que a Lília quis dizer. Saímos procurando um supermercado porque havia um boato, uma notícia de que 65 pessoas estariam vivas, porque teriam ficado debaixo dos escombros do supermercado e teriam condição de se alimentar. Isso já com 5 dias da tragédia, né? Bom, procuramos por toda a capital esse supermercado, não conseguíamos achar. E aí paramos num posto de gasolina para pedir uma informação. E dois haitianos se aproximaram e começaram a pedir ajuda, porque havia uma casa ali perto que estava destruída, mas que as pessoas ainda batiam na parede, que as pessoas respondiam quando gritavam batendo na parede. E aí a gente decidiu abandonar a pauta do supermercado e ir até esse lugar. Só que a gente resolveu ouvir aí os haitianos. E eles já tinham pedido ajuda para alguns bombeiros que passavam na rua principal, mas que tinham outras coisas para fazer naquele momento. Também, lógico, salvar vidas, mas que não estavam empenhados naquela tarefa que eles estavam precisando. Resolvemos ir até lá. Percebemos que tinha realmente alguém pedindo ainda por ajuda. E o nosso colega Fábio Panuzzi, da Rede Bandeirantes, deu a ideia da gente ir lá perto dos bombeiros e pedir ajuda para eles. Um bombeiro resolveu ir até o local, levou um cachorro, o cachorro deu sinais de que realmente tinha vida no local e daí a pouco tinha mais de 50 bombeiros com gerador, com equipamento, com um monte de coisa para salvar aquela vida. E dessa história, um garoto de 7 anos e a sua irmã de 14 anos foram salvos. Até são imagens que passaram aqui no VT, que começou aqui, quando começou o programa. E isso é um episódio que me marcou muito, porque a atuação, a salvar aquelas vidas, eu tenho certeza que dependeu aí do esforço do repórter. Alain Marques, aqui temos um telefonema de Bonfim, da Bahia, do Adriano Moraes Júnior. Ele pergunta, quando se está numa situação dessas, qual é a principal reação, qual é a reação de um repórter?